eu te conheci buscando para ampliar o número de clientes na minha oficina. Na verdade, eu tenho uma oficina de martelinho de ouro. Talvez as pessoas saibam o que é, talvez não. Vou explicar aqui de uma maneira rápida. Nada mais é do que um tipo de funilaria. A funilaria convencional, ela usa tipo materiais, pintura, massa poliéster, enfim, eu estava procurando para, eu não diria aumentar os números dos meus clientes, eu não queria lotar a agenda. Eu acho que as pessoas, quando lotam a agenda, acabam entrando naquele enrosco, né? Trabalho demais, acaba não fluindo. Eu compartilho dessa ideia com os meus alunos também. Eu descobri que havia três tipos de cliente uma vez que eu vi você falando isso, o cara que praticamente bateu o carro e precisa recuperar. Essa era o primeiro tipo de cliente dentro do meu nicho. O segundo, o cara que bateu o carro, mas demorava para recuperar, ou andava com o carro amassado, afinal, não interfere em nada na parte mecânica, é mais uma questão estética mesmo. E o terceiro era um tipo de cliente que era o que eu buscava. Ele não só valorizava o meu trabalho, mas muitas das vezes é meio louco isso, ele nem o carro tinha batido. Só que eu gerava conteúdo, eu colocava um pouco daquilo que eu sabia na internet, muito sem saber, de uma forma bem aleatória, até que eu vi um dos seus vídeos no começo de, não, final de 2017, começo de 2018, e acabei indo na Masterclass de maio, que foi em São Paulo, se eu não me engano, acho que foi lá mesmo. E entre esse começo de janeiro, praticamente, e até maio, eu fui colocando os vídeos ali, fui usando praticamente todos, exatamente todos esses gatilhos mentais aí que você acabou de citar com os meus clientes. Reciprocidade, autoridade, eu usava especificidade, escassez, eu usava todos. Tipo, mostrava os trabalhos, autoridade, mostrava da capacidade técnica que eu tinha, até onde eu conseguia chegar ali. Enfim, quando eu fui no evento em maio, eu ainda queria utilizar a fórmula para atrair mais clientes. Eu trabalhava bem, sinceramente, ganhava muito bem, em torno de 8 a 12 mil reais por mês. Para algumas pessoas pode ser pouco, para outras pode ser bastante. Enfim, fui lá no Fórmula e a sacada que eu já fazia de uma forma inconsciente, eu só consegui tirar desse evento de maio, apesar de ter sido umas, acho que 12 horas, começou 9 horas da manhã, terminou quase 7 horas da noite, eu fui um dos últimos a sair. Eu estava com a minha esposa Maiara, de tudo aquilo que foi passado, como é muito conteúdo, cara, você sai meio atordoado dali. Você sai meio, pô, o que que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu tenho equipamento? Será que eu vou conseguir ter essa consistência? Mas enfim, a única sacada que eu trouxe de lá é crie conteúdo. Acredite ou não. A única sacada foi exatamente essa, criar conteúdo. Eu já vinha fazendo aquilo, eu já vinha criando conteúdo. Só que eu comecei a funilar mais. Eu só tinha um Facebook na época. Eu lembro quando eu abri o Facebook para a oficina, era especificamente para a oficina, para não lotar a agenda, mas atrair os clientes que hoje é minha Roma atual, que fariam, que fazem, foi o que aconteceu agora há pouco lá na minha oficina, que eu chegue em um único dia, trabalhando somente com um martelinho de ouro, muitas das vezes em apenas um único trabalho, em um faturamento de R$ 1.000. Era exatamente aquilo que eu queria naquela época, e é exatamente isso que eu vivo hoje, e muito louco falar isso daqui, é exatamente isso que eu ensino hoje. Enfim, entre esses vários clientes que existia, basicamente esses três, com o passar do tempo e o conteúdo certo, o sistema certo, a maneira certa de falar, eu acho que eu comecei muito mais a atrair esses clientes e deixar de lado aqueles outros que vinham por preço. Uma frase que você disse que me marcou bastante, que quem vem por preço, pelo mesmo preço ele vai embora. Quem vem pela qualidade, pela autoridade, talvez por todos os gatilhos mentais É, aí em si, ele não só acaba é, vindo, ficando,
mas acaba atraindo outras pessoas. Em maio eu fui nesse evento na Masterclass, em agosto eu entrei na fórmula, que eu não entendia muito bem da maneira que eu queria usar a fórmula, sabe? Eu acho que eu não tinha encontrado o porquê de fazer um 6 em 7. Talvez tenha sido isso. Porque quando a gente fez o nosso primeiro lançamento lá, o Semente, seguindo todo o passo a passo que está na fórmula, foi muito bom, cara. A gente fez uma lista de 135 pessoas. Para a maioria das pessoas que vivem no marketing digital, aí deve ser irrisório isso, né? Quase nada, mas para mim naquela época foi incrível. Naquela época, 135 pessoas escutando o que eu tinha para falar ou aquilo que eu dividia, mas era confuso, sabe? Eu me dedicava mais para a oficina do que para o treinamento. Eu acho que eu queria mais que a oficina trabalhasse para os clientes certos, a gente lá dentro da oficina fizesse isso, do que para o treinamento. E com 135 pessoas na lista, a gente matriculou, acho que foram 13 pessoas, de R$ 21.610. Mas já era quase que o mesmo faturamento que eu estava conseguindo na oficina. Eu fiquei nessa balança entre oficina e fórmula e oficina. Qual que eu dedico mais? Qual que eu boto ali mais meu tempo? Porque quando realmente a gente colocou, eu, meu irmão, minha esposa, a gente colocou o tempo e a força mesmo para fazer um lançamento com todo seguindo o passo a passo, aconteceu. Dia 29 de junho. Na verdade, não foi um 6 em 7, foi um 6 em 2. E qual foi o faturamento, você sabe? Do seu primeiro 6 em 7? 162.